Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com a Laura Costa e o Paulo Assis para uma entrevista super bacana a respeito de um projeto que eles fizeram em comum, que eles estão tentando fazer com que isso vire tendência para o futuro, tá? E agora vamos descobrir tudo isso falando com eles. Olá, Laura. Olá, Paulo. Tudo bem? Olá, boa tarde. Olá, obrigado André. por nos receber. Muito obrigada por nos receber, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço vocês dedicarem esse tempo para falar conosco, né? E para falar com o leitor da revista andreamachado.com.br. Gente, me conta uma coisa, como que surgiu a história de vocês dois, né? Antes da gente entrar direto porque vocês querem fazer daqui para frente, mas como surgiu essa união? Claro. Quer falar, Laura? Posso, claro, não tem problema algum. Bom, o nosso relacionamento, a gente se conheceu assim, né, no universo da faculdade. A gente não estudou na mesma sala, a gente não cursou matérias juntas, nada disso. Mas quando a gente ainda estava na faculdade, o Paulo trabalhava com o arquiteto William Ramos Abdala, e eles estavam produzindo o livro chamado Arquitetura do Pensar, para evidenciar ali as obras do Abdala, né? Mostrar um pouco do acervo que ele tem, da dimensão das obras que ele tinha, que tem até hoje, né? E ali surgiu o convite, porque eu já trabalhava com fotografia de arquitetura e eles estavam precisando registrar essas obras, né? Com outro olhar, com uma outra perspectiva. E assim surgiu o convite. Você é? Sim, eu sou arquiteta. Eu sou arquiteta. Então, trazer esse olhar, né, da arquiteta atrás de uma lente, né, e fotografando a arquitetura para um livro dirigido por um arquiteto, que é o Paulo Assis, e registrando o processo criativo de um outro arquiteto de uma outra geração, que é o Abdala, né? Então, ali a gente começou a nossa amizade. A gente viu que nós dois tínhamos linhas de pensamento muito parecidas, a gente tinha uma forma de trabalhar muito parecida, e desde então a gente criou esse laço, essa amizade que vai além do profissional, né? Então a gente hoje é amigo íntimo. Você quer continuar? Ótimo, pode continuar. Tá certo. Bom, e desde então a gente manteve esse relacionamento, o livro foi lançado, foi aonde, eu vou falar por mim agora, tá bom, Paulo? Mas foi um divisor de águas da minha carreira, né? Porque a gente teve o lançamento do livro antes mesmo de eu formar, de pegar o meu diploma. Então, ter um livro publicado dentro de uma carreira de um fotógrafo, isso é muito importante. E foi a hora que eu vi as portas se abrindo, assim. E ali, os relacionamentos perduraram, não só com o Paulo, mas o relacionamento com a Abdala. A gente né, a gente trabalha junto até hoje, a gente faz algumas coisas juntos até hoje. E assim, trabalhar com ele nesse processo, que foram 2 anos fotografando por Minas Gerais, né? A gente tirou esse tempo para fazer. O Paulo fez uma curadoria das obras mais relevantes e das obras que não foram modificadas ao longo do tempo, porque a gente fotografou obras que foram construídas na década de 70, 60, e que elas estão preservadas até hoje. Então a gente fez, né? O Paulo fez essa curadoria, ele fez a direção de arte do livro e das fotos, né? Eu fui dirigida por ele, e ali a gente teve eu falo que é uma joia, porque mesmo sendo um livro que a gente fez com muito carinho, teve uma publicação super legal, né? Foi um divisor de águas da minha vida profissional. Mantemos esse relacionamento com eles. E na hora, quando foi em meados de 2000, aí eu acho que eu já vou emendar com Modernos Eternos, porque, né, foi uma continuação assim. O lançamento aconteceu em 2018. 2018. Eu graduei. Tenho sim. Mostrar, quero ver a capa. E onde a gente pode comprar esse livro? Só em Belo Horizonte ou tem algumas galerias no Brasil inteiro? O livro Pela pode internet, ser comprado. Sim, tem ele na Amazon e também no site do arquiteto. Tá? Esse aqui é o meu exemplar, né? É o exemplar de teste, ele tem até algumas gravuras aqui, algumas
algumas fotos que não foram publicadas e tudo mais. E, enfim, desde então a gente continua... É bom para a gente falar para as pessoas poderem ir até lá para dar uma olhada, para comprar o livro, adquirir. O site dele é William Ramos Abdala, William com 2 L's e M de Maria, Ramos Abdala, com B mudo e 2 L's, .com.br. Tem na Amazon também, Arquitetura do Pensar. Perfeito. Isso. E o que é essa arquitetura do pensar para vocês? É curioso esse título, porque o Abdala é um ponto chave assim, na nossa relação, a mim e da Laura, não só nessa questão de aproximar os dois profissionais, mas também no pensar literal. A arquitetura do Abdala é muito peculiar, assim. Eu imagino que o Abdala é um dos últimos grandes arquitetos vivos do Brasil, isso eu posso falar assim com tranquilidade. Tá? Ele trabalhou com Lúcio Costa, ele teve experiências assim surreais. E o que eu acho interessante na obra dele é que todas têm o traço dele, mas todas têm a alma do usuário. Nossa. Pode ser um banco, pode ser uma loja, pode ser uma casa, pode ser uma igreja, pode ser o que for. Você chega lá, você sente que tem alguém ali. É bizarro, sabe? Eu falo que é algo... Desde você falar que tem a alma do usuário, isso é perfeito. E isso é muito interessante, porque hoje a gente não sente isso. Sabe? Você tem espaços maravilhosos projetados por profissionais e você vê o profissional. Essa alma, sabe? Eu acho que a sensibilidade... não vê o usuário, né? O usuário da casa tem que aceitar o que o arquiteto quer. E assim, é difícil, não é fácil para um profissional conseguir unir o seu traço com a alma do cliente. Isso não é fácil. Nós somos arquitetos, nós sabemos o quão difícil é isso. Mas é muito prazeroso e é muito bonito o processo de se fazer, de se projetar, utilizando essa alma. Entende? E ativar a percepção da pessoa para ver que, olha, isso aqui é de quem usa isso aqui. Então isso ficou muito na gente, em mim, quando eu faço qualquer escultura, qualquer pintura, qualquer projeto de arquitetura interiores. E na Laura, super ela tem isso com a fotografia, que é de não se fazer nada estático, sabe? É estético, mas não pode ser uma coisa estática, aquela fotografia ou aquele ambiente que você vê ali de longe e tá tudo bem. Eu já li ele inteiro ali de longe. E foi isso que a gente quis trazer para Modernos presencial. A gente queria que a pessoa chegasse lá e ela tivesse alguma reação, sabe? Tem alguma reação, por favor. Como foi? Porque vocês entraram na Modernos Eternos, os dois, vocês já tinham feito o ano anterior. Isso. Mas como foi vocês receberem um espaço difícil, né? E de repente, assim, foi muito rápido, foi... Muito rápido. Pesquisa, porque vocês têm uma pesquisa, já devem ter uma pesquisa muito grande, né? Da produtos de arte, que vocês gostam muito de obras de arte. Sim. E como foi essa história dessa união, assim, vamos fazer nossa obra de novo e agora o nosso ambiente vai ser esse. Sim. Porque ficou maravilhoso. Ele ficou maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Ele foi do ano passado, mas ele ainda continua presente. Laura, eu vou falar um pouquinho e depois você fala mais um pouquinho, pode ser? A gente pode dividir assim? Claro, pode sim. Eu só queria ressaltar que a gente chega no ponto da Modernos tendo uma escola, sabe? Tendo a oportunidade de aprender com uma pessoa muito competente. Então, quando a gente traz a nossa personalidade, as nossas observações para o projeto, isso significa que a gente teve um tutor muito competente também, sabe? Não, vários, porque não é só o Abdala, mas assim, todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas, todas as pessoas que nos deram a oportunidade de assim, mostrar, né, o que a gente, para que viemos, né? Então... E a gente tem um privilégio muito grande de compartilhar também esses tutores. Primeiro foi o Abdala e a Laura também já fotografou alguns jardins do Orsini. Então, ambos temos esses contatos, o Luiz Carlos Orsini. De novo, eu falo com a maior tranquilidade, o maior paisagista do país, tá? Para mim, um dos únicos, tá? No meu coração.
Exato, que fez em Agora mesmo. Eu conheço o Orsini, trabalhamos juntos na Modernos Dão, na Mostra Black? Não, é na Mostra Black 2011. Olha só. Sei. Faz tempo. E aí, coração. E aí, então, a gente tem essa oportunidade de lidar com não só profissionais, mas eles são artistas. Sabe? É outro nível. Outro nível. Não é um profissional por si só. Sim. São artistas, têm uma sensibilidade incrível. Um jardim do Orsini é uma escultura. Você não compra um jardim do Orsini. Você compra uma obra de arte que ele vai lá e ele molda a terra com a mão dele, sabe? Então isso é muito bonito e a gente quer sempre trazer isso para nossa vida, em tudo. Então, o convite da Modernos, voltando lá, a gente recebeu esse convite. Só para dar uma ênfase aqui. A Casa da Modernos Eternos, Belo Horizonte, de 2021, foi projetada por William Ramos Abdal. Não. Isso é de 2020. A de 2020 foi a versão virtual. A atual, a 2021, foi no Colégio Arnaldo, uma edificação tombada de Belo Horizonte. Gigante. É um colégio enorme. Então ainda tinha esse desafio. Era uma edificação tombada. Tá? Tinha essa cerejinha do bolo. Então a gente foi convidado oficialmente, se não me engano, um mês antes que foi lá. Uau! Acho que foi. Porque um mês antes das obras começarem. Foi bizarra. E a obra durou 10 dias. Foi. É porque nós fomos assim, dentro da Modernos Eternos 2020, a gente continuou os laços com a Josete, com o pessoal, né, a equipe da Modernos, tudo. E a gente foi recebendo os convites. O primeiro espaço que a gente recebeu o convite da Modernos Eternos 2021, a gente não se identificou. Então, foi assim, um namoro, sabe? Então, a gente não se identificou com o primeiro convite, então veio o segundo, o terceiro. No quarto convite, a gente falou, e era o nosso corredor e as escadas, né? E aí a gente falou, aqui a gente vê potencial, aqui a gente se enxerga. E foi quando a gente tocou. Uma escada. Sim. Um corredor de vários metros, né? E 4 lances de escada. Sim, é porque a possibilidade de você sair do óbvio, a possibilidade de você ter ali, até mesmo a estratégia assim, comercial, de você pegar uma amostra que tem a visibilidade que tem, os olhares que são direcionados para ali, e você pegar um corredor onde é a passagem obrigatória. Então, você consegue ter ali desafios que incentivam a criatividade, que vão para além de um quarto quadrado, sabe? Paredes brancas. Então, ali a gente tinha vários desafios e que acendeu a nossa vontade de estar ali, né? Sim. Gente, que foi onde agora para o leitor, eu até te interromper, é a primeira vez que eu ouço arquitetos dizerem que um corredor e uma escada e uma amostra é o lugar ideal para fazer o seu... Exato. Sabe o que acontece? O que acontece, André, é que assim, a gente não gosta de fazer nada por fazer. E nós somos muito jovens para o mercado. Então, ninguém acredita na gente. Ninguém. Tá? Isso é um fato. Difícil de ter credibilidade. É muito difícil, entende? A gente chegar e falar, olha, nós temos 26 anos na época, a Laura é um ano mais nova que eu, e fala assim, olha, a gente vai fazer um espaço de mais ou menos 200 metros quadrados e a gente quer usar X centenas de metros de tecido. Topa. Não. Entende? Então, para a gente entrar, se a gente entrar numa mostra, não pode ser para brincar. Entende? Não pode. Então, quando a gente viu um espaço gigante que todo mundo detesta e acaba sempre virando um espaço meio jogado, a gente falou, acabou, é o que a gente quer. Aí sim, entende? Então, vamos pegar esse desafio. Do que vocês iam fazer ou não? Nada. Sim, foi assim, tudo assim, ó. Sim, é porque a gente tem muito o que falar, sabe? Depois depois de tanto ouvir, de tanto aprender, assim, a gente queria, de alguma forma, passar para frente o que a gente estava recebendo ali de informação, de tudo, porque eram muitas coisas que chegavam na gente por causa dessas possibilidades de trabalho. Então, a gente tinha muito o que dizer. Então,
foi assim, mais um desafio de qual e como iríamos nos comunicar. Então, acho que foi mais difícil a gente editar isso tudo do que pensar, né? É verdade. Sim, porque a gente tinha muito o que dizer ali, tinha muitas coisas que passavam batido, que nos incomodavam, sabe? E ali, quando a gente viu né, esse desafio, a gente viu que era possível, a gente viu que a ideia começou de sobreposições, da internalização, até mesmo de um momento da gente não querer fazer uma coisa óbvia, porque estava todo mundo falando sobre o mesmo assunto, que era a pandemia, e as limitações que a pandemia estava trazendo para a gente. Então, a gente queria trazer, na verdade, era uma outra forma de se comunicar, sabe? O interior, o silêncio, a reflexão, né? Que foi o ponto de partida. Seria uma intersecção de outros ambientes, né? Exato. E assim, o que pegou pra gente foi que foi um processo muito intuitivo, sabe? Sim. Assim, para os leitores se localizarem, eu não moro em Belo Horizonte. A mostra foi em Belo Horizonte. Então, esse processo foi todo virtual. Eu não conhecia o espaço até o dia da obra. Nossa! Tá? Então, eu só tinha visto fotos. Então, assim, quando a Laura me mandou os primeiros vídeos, assim, do corredor, e a gente percebeu a monumentalidade daquele corredor, que hoje nada mais é que um corredor de escola, a gente pensou, gente, esse corredor deve ter tanta história. Tantos alunos se formaram naquele tantos belo-horizontinos se formaram naquele colégio, deve ter tanta história naqueles corredores. Então, o que a gente pode fazer para realçar isso? Não vamos esconder. Olha esses arcos, o piso ficou esquecido, porque a escola adotou todas as paredes brancas e cinzas. Então, um piso em ladrilho hidráulico divino sumiu. Então, a gente foi partindo dessas pequenas coisas. Nossa, o que o pessoal, quando eles chegarem aqui, um aluno de, sei lá, nos seus 40, 50 anos, vai ter uma lembrança legal. Então, a gente foi por aí. Isso no primeiro percurso, que é o grande corredor, né? E daí, quando a gente chegou para... Não, pode falar. E daí, quando a gente chegou nos lances de escada, a gente quis trazer o visitante mais para dentro da nossa cabeça. Então, absolutamente tudo remetia a algo da nossa história, da nossa trajetória. E tudo de maneiras muito sutis, sabe? Então, a escolha dos quadros, por exemplo, a série de gravuras do Carlos Clia foi uma surpresa. A gente encontrou no acervo da Gabinete de Galeria e a gente conseguiu dispor o múltiplo de forma que começasse com as imagens de uma cidade mais verde e ela fosse se transformando numa cidade mais cheia. Sim. Que é a nossa história. A Laura é de Brumadinho e ela foi para Belo Horizonte. Eu sou de Betim, fui para Belo Horizonte e eu estou em São Paulo. Entende? Então, foi nessas pequenas coisas que a gente conseguiu retratar um pouco da gente, mas também de quem está lá. Porque essa história é de muita gente. Entende? Então, a gente percebia as pessoas, a escada congestionando em alguns momentos, porque as pessoas queriam ver as coisas. Entende? Eles queriam sentir o nosso piso em vermelhão. A gente pintou todas as escadas. A gente pintou a parte de baixo de todas as escadas para remeter aquele vermelhão. Sim. Das casas das avós, das casas de interior. Então foi bem intuitivo, assim, a gente pegou o que o edifício podia nos dar, o que as pessoas que utilizaram aquele edifício e ainda utilizavam, porque continuava tendo aula enquanto a mostra rolou. O que aquelas pessoas podiam contribuir com a gente. Eu estou vendo o corredor que você fala das cores, o teto que vocês pintaram. Esse teto, como foi esse? O que vocês fizeram no teto? Ele é bárbaro. Tudo. Estou conversando com você. Ele é muito... Sim. A ideia era trazer a imersão, né? Então você estava completamente imerso, mergulhado naquele universo que a gente estava propondo. Nós trouxemos as cores do piso nos tecidos, né? Então a gente conseguiu realçar o desenho do piso, do ladrilho que estava aqui, né? Que era ali original do colégio, essas cores para os tecidos. Eu tenho todos esses tecidos, todos os quase 300 metros de tecidos, eles estão comigo aqui.
Então, é uma coisa que a gente, até hoje, a gente convive com o projeto, sabe? Isso, e já até foi convidado para fazer uma exposição com eles, fazer mobiliário. A gente está estudando alguma forma de levar adiante, né, essa produção, esse projeto, mas a ideia era essa parede se sobressair, né, ela se destacar ainda mais, quase que saltar aos olhos e emoldurar o que a gente estava ali dizendo, né, que foi o caso das escolhas, que Paulo foi muito assertivo, ele foi muito cirúrgico nas escolhas das peças, né? Ele me ajudou muito, ele tem um know-how, assim, da curadoria, do direcionamento artístico muito mais apurado do que eu. Acredito pelas experiências de vida e tudo, né? Mas, então ali eu pude ver também complementar na parte das escolhas, das cores, das peças, que foi quando a gente escolheu em conjunto, porque somos grandes admiradores de uma profissional chamada Juliana Vasconcelos, é uma arquiteta, designer maravilhosa, admiramos muito o trabalho dela e acreditamos que uma poltrona específica que ela tinha criado, que é a Mahog, ela comportaria muito bem no que a gente estava propondo. E quando o Paulo foi visualizar a poltrona, conhecer ela pessoalmente, foi quando ele descobriu e assim, viu que casava muito bem a escultura do Armarinhos Teixeiras. Então ali foi um casamento perfeito. Na hora que Paulo viu a peça, ele me ligou na hora e falou, é essa. E assim a gente trabalha, sabe? É uma coisa completando a outra, é um pensamento que se completa, é uma frase que se completa um pelo outro, né? Porque acredito que esses princípios onde a gente confia, a gente acredita, a gente admira, isso faz o nosso trabalho ser muito fluido, né? E assim, a gente teve bases muito parecidas. Quando a gente começa a propor e expor o que a gente está pensando, acaba sendo muito fluido. Então, a gente estava ali emoldurando uma foto em família, né, que era a escultura com a poltrona. A gente estava emoldurando ali o nosso pensamento, os nossos olhares. O que a gente está vendo? Como que a gente enxerga essa arquitetura? Como que a gente enxerga essa passagem? Né? Qual que é o que a gente está conversando, o que a gente está falando ali, né? Porque a gente não precisava estar ali para que os comentários fossem: o piso me lembra da fazenda, as cores me lembram da casa da minha avó, da minha tia, da minha madrinha. Eu já estudei aqui, que delícia ver esse projeto, que bom, que mata a saudade de estar aqui. Então era um percurso muito era íntimo de cada um e ao mesmo tempo era íntimo nosso, né? Porque a gente estava expondo ali o que a gente estava pensando, o que a gente viveu até aquele momento, né? E não sei se foi por coincidência ou por proximidade, os nossos visitantes, eles se identificaram até mesmo com as nossas percepções. Então a gente tinha conversas muito profundas assim com eles, né, Paulo? Sim, super. A gente... Paulo. Oi? Conta um pouquinho dessas conversas, dessa ligação. Foi muito interessante o processo, porque a mostra é uma mostra curta, né? 2 semanas, muito rápida, muito efêmero. E bem no início, assim, quando a gente estava criando espaço, a gente leu um poema do Arnaldo Antunes, que o título é Isto se torna isso e logo se tornará resquício, se não me engano. E a gente ficou muito tocado com isso, porque era exatamente tudo o que a gente estava vivendo no momento. É uma mostra efêmera, sim, numa situação da sociedade efêmera, e a gente queria criar uma situação efêmera. Então era muito curioso, a gente ficava sempre no meio do nosso espaço, né? A gente nunca ficava no início quando a gente estava na mostra. Então a gente via as pessoas entrando lá no início do corredor e a gente percebia, assim, elas comentando, elas entravam conversando, né, na empolgação da mostra, e a gente ia percebendo que quando elas entravam e chegando no meio desse corredor, elas iam ficando em silêncio. Por quê? São 300 metros de tecido, de veludo. São painéis de 2,50 por 5 de altura de veludo.
A gente transformou esse corredor num grande estúdio. A gente isolou o som. Então, quando você chegava no meio do corredor, você não escutava nem o fim, nem o início. Nada. Então, as pessoas estavam quase que entrando para dentro de si quando entravam naquele corredor. Era quase uma asepsia, uma desinfecção, uma desintoxicação, sabe? Então, você deixava para trás tudo que você viu lá fora e estava focando naquela experiência. E quando elas chegavam no meio do espaço, que é onde elas encontravam a escultura do Armarinhos, a poltrona de Juliana, que foram cedidas pela Beth, delegada maravilhosa, que super acreditou na gente, elas chegavam até nós, não acreditavam que o espaço era nosso, tá? Importante ressaltar, ficavam se procurando, às vezes perguntavam pra gente, de quem que é o espaço? E a gente falava, é nosso. Ficavam super surpresos por sermos jovens e comentavam, nossa, porque que coisa linda, me lembra... A gente ouviu de tudo, me lembra muito a arquitetura islâmica, me lembra castelos medievais, me lembra os arcos daqui do colégio. Quando eu fui convidada por essa dupla para poder emprestar a peça do Armarinhos, a cadeira da Ju, que para mim é uma coisa muito simples, já que eu não sou a criadora. Mas é isso, é a emoção. E aqui, eu tô falando com vocês, eu fico assim arrepiada, porque é um ambiente onde a gente realmente tem a emoção, essa coisa que mexe com a gente, ela se faz necessária. Eu acho que hoje a vida está precisando de emoção, emoções boas, emoções em alguns momentos de tranquilidade, em alguns momentos você tem um agito um pouco maior, mas emoção. E é isto aqui para mim. Essa para mim é a arquitetura do espetáculo. Vocês falaram da Beth Santos, né, que citaram ela, que cedeu tanto as obras do Armarinhos Teixeira, que ela cuida, que ela expõe na galeria dela, e da Juliana Vasconcelos. Por favor, fala quem foi que cedeu para vocês os tecidos, né? Não vamos ficar falando só de ontem. Sim, parceiros de claro. vocês. Os tecidos foi uma novela, sabe, Andréia? Porque foi o seguinte, eu tô até com uma amostra dos nossos arcos aqui em mãos, porque foi uma coisa surreal até conseguir a quantidade no prazo e nas cores. Porque isso era um desafio real, sabe? Ó, mostrando aqui para vocês. Porque a gente tem 4 cores. Isso, porque esse tá faltando o fundo dele, mas são 4 cores, sabe? Vou até pegar a 4ª cor. Bom, os tecidos eles foram cedidos por uma empresa que ela já tem o hábito. Esse é o tecido principal. Então a gente tinha essas 3 cores. Ele é lindo, Aqui dá para ver melhor. A gente tinha muitos fornecedores já garantidos na amostra de tecidos, mas nenhum tinha a quantidade que nós precisávamos e nem as cores que nós precisávamos. Então a gente começou a ter que alterar demais o projeto, chegou a um ponto da gente pensar em desistir da ideia, porque não tinha fornecedor, não tinha o tecido, a gente ia ter que mudar o tecido, a gente ia ter que... Muito difícil. E quando a gente expôs isso para a coordenação da Modernos, né, a Josete, ela falou, não desiste. Eu tenho uma pessoa para indicar para vocês, eu acredito nela, eu acho que vai dar certo, não desiste. E aí entrou... Conheço a Josete, ela fomos parceiras. Excelente. Um bom tempo na uma revista, e a gente, então, foi muito bom trabalhar com ela. Conheço ela bem. Sim. E ela não nos deixou desamparados, né? Quando a gente falou, olha, estamos pensando em abrir mão da ideia, pensar em outras formas, né, de fazer isso acontecer. E ela falou, calma, tenta com o pessoal da Edantex, porque é uma empresa multinacional que eles importam direto da China, né, tecidos, e tem uma variedade gigantesca, que é um pessoal que está habituado a fazer reality show, cenário de televisão, né, cenários de TV, de programas de TV, até mesmo mostras pelo Brasil todo, assim, né, não só de arquitetura. E realmente foi uma questão só de criar o contato.
porque eles, na hora, eles falaram, esse projeto tem tudo para dar certo. Nós queremos, sabe? Nós queremos estar com vocês. E foi, assim, perfeito, porque eles entraram com os tecidos, entraram com o transporte, porque era um tecido que não estava aqui em Belo Horizonte, parte dele nem tinha chegado no Brasil, então foi uma loucura de prazo, mas deu certo, porque é uma empresa muito séria, e é uma empresa que está acostumada com a logística e o prazo muito apertado. Nós não iríamos conseguir arcar com o projeto, com a ideia que a gente estava ali criando e elaborando, sabe? O projeto ele surgiu a partir do tecido. A ideia surgiu a partir dos arcos. É porque o corredor original ele é seccionado por 3 partes. Assim. A primeira e a última são grandes arcos, entende? E eles eram super apagados pelas intervenções que a edificação foi sofrendo ao longo dos anos. E a gente falou assim, gente, olha que maravilha essa arquitetura desse lugar. A gente tem que replicar isso o quanto que a gente conseguir. Então a gente replicou 36 vezes, a gente fez 36 arcos, entende? E aí no início a gente pensou, mas do que a gente pode fazer? Um voal? Não. Papel? Não. E a gente gosta muito dessa brincadeira das tensões, sabe? Então a gente tem um material que é hiper pesado, que é o veludo, flutuando no espaço. É porque tem uma parte também da ideia que ela nasce da sobreposição de ideias, sobreposição de olhares, e a gente queria replicar esses arcos de forma infinita e ainda assim ter essa sensação de sobreposição, né? E ali, quando a gente foi pensando nas possibilidades, o voal foi uma dessas possibilidades, mas não trazia o impacto que a gente queria, não trazia a força que a gente queria. E quando a gente viu o tecido, que é esse veludo, a gente conseguiu ver o caimento dele e a gente viu essa força, sabe? E ali a gente não tinha a parte translúcida do tecido, mas a gente tinha ali o silêncio, que foi a hora que a gente falou, é o que a gente queria, era o que a gente estava buscando. Essa parte de introspecção e de fazer esse momento onde a pessoa está visitando uma mostra, está saindo no centro da cidade, entrando ali, conversas acontecendo, muitos estímulos, e aí a gente começa a ter ali um corredor todo voltado para nós mesmos, né? Que aí foi o silêncio, foi o momento onde só tem duas peças, né? Uma escultura e uma poltrona de muita personalidade, mas elas estavam ali colocadas e centralizadas, né? Então, era um único estímulo, o silêncio e a observação. A gente tinha essa preocupação de fazer as pessoas voltarem a si, voltarem à mostra, porque mostras de decoração costumam ser uma coisa muito rápida. As pessoas vão para ver tendência, e é uma coisa que ninguém para ver. E o nosso espaço tinha um risco gigantesco de ser o mais disperso, por ser um corredor. Então, quando a gente trouxe esses 36, quase 40 arcos de veludo, isso causa uma imponência muito grande, sabe? Ficou um espaço quase que sagrado. E o trabalho, como também é do Armarinho de Teixeira, eles casaram muito bem com o veludo, com a tonalidade. Ali você tem a madeira, que é uma coisa forte. Eles estão num corredor de uma escola que, assim, faz as pessoas fortes, quer dizer, que dá educação. Acho que tudo isso, não sei, né? De repente, pensar em tudo isso e falar assim, gente, olha isso, o quão forte e, ao mesmo tempo, acolhedor. Exato. Esse ambiente, porque ele acolheu. Exato. A Beth, muito. A Beth Santos falou assim de uma forma do nosso espaço que eu vou ser obrigada a repetir. Assim. Ela falou que era uma representação perfeita da arquitetura do espetáculo, que essa arquitetura do espetáculo é onde as peças, né, elas dominam ali o que está acontecendo. Então, o ambiente em si, ele não se destaca no sentido de ser a peça principal. A peça principal acaba sendo a obra de arte. E a obra de arte, ela já tem um significado por si só.
ela já tem ali muitas cargas, e ali é possível dela se destacar. Então, quando a gente coloca os tecidos, as cores, mesmo que cores fortes e pesadas, né, porque é um vermelhão, né, ele é bem pesado, ele é bem forte, ainda assim se torna neutro. E aí o que fala é a intenção das peças. Então, quando a gente fala que o nosso espaço ele foi todo pensado para ter essa introspecção, a gente não acaba só nesse corredor com as peças principais, que é o Armarinhos Teixeiras e a Juliana Vasconcelos. A gente tem uma continuação pela escada, onde a gente encontra um momento mais íntimo meu e do Paulo, onde tem os meus quadros, né, que foram esses, né, eu até escolhi esse cenário para mostrar, para ilustrar para vocês e para os seus leitores, claro, que foram peças que eu produzi ao longo da minha vida. Essa peça, Cadavó, que a gente chamou, né? Que foi uma composição onde a gente tinha uma escultura do Paulo, uma escultura feita a partir de lembranças, sonhos da infância dele, e o tapete, uma peça, né, uma tapeçaria da Juliana Vasconcelos, onde casou muito bem as cores e os formatos, né, a linha geométrica dela, então casava com tudo aquilo que estava acontecendo, a vidraçaria das portas, a vidraçaria do meu quadro, né, da minha fotografia, que é a vidraçaria da casa da minha avó, com as formas geométricas da escultura do Paulo, que ela é super, como eu posso falar, Paulo? Tridimensional, Ela tem linhas super fortes, né? Então ali foi, cada vez que você sobe um degrau, você está mais presente, você tem mais essa sensação que você está indo para o nosso íntimo, que você está vendo ali não só a superfície, né? As peças elas começam a falar por si, porque o ambiente, as cores, elas permitiam que isso acontecesse. E qual é a surpresa para este ano? O que vocês me contam? Quer começar, Paulo? Eu saber tudo. Para esse ano, eu tô mais focado, assim, porque apesar de eu trabalhar, né, com o Orsini, eu tenho o meu trabalho de alma, digamos assim, que é arte contemporânea. Eu adoro escultura desde muito jovem, pintura, tudo que envolve com o trabalho artístico manual, digamos assim, sempre me agradou. E é como eu me expresso. Então, todos os sonhos que eu tenho, todas as análises que eu tenho, eu jogo isso na escultura ou na pintura. Então, eu estou focado mais nisso este ano. André, eu tenho muitos planos. Eu tenho... eu percebo, assim, a minha percepção de tudo que a gente viveu, tanto na Modernos quanto nas outras oportunidades, assim, de trabalho, da fotografia, dos convites, até mesmo das relações que surgiram da Modernos e Eternos. Eu tenho grandes expectativas. Então, nós fomos convidados a expor esses tecidos, né, em um museu aqui em Belo Horizonte. Assim que as coisas, né, os planos saírem do papel, assim que a gente conseguir organizar as ideias, estou torcendo muito para que isso aconteça. Eu quero muito que isso aconteça. Estamos encaminhando para isso acontecer, né, de fato. Mas além da exposição, além de poder dar um novo significado para aquilo que... Tudo isso que nós falamos, né, para aquilo tudo que a gente se dedicou tanto, a gente tem também planos para transformar isso, igual eu tinha falado, né, imobiliário, além da exposição, pensar alguma outra forma de expor tudo isso que a gente estava falando, tudo isso que a gente quis falar durante a Modernos. Então, assim, falando, né, eu e Paulo trabalhando junto, a dar continuidade para tudo isso que nós construímos nas outras edições. Eu falando, Laura pós-fotografia, das minhas intenções como fotógrafa, das minhas intenções como arquiteta, eu acredito que é um percurso bem longo, é um processo de amadurecimento, de exploração, de conhecer tudo para melhorar e alcançar novos níveis da minha comunicação, porque eu me comunico pela fotografia, através da fotografia. Então, a minha busca hoje, para esse ano, é desenvolver essa comunicação, alcançar novos meios, novos níveis para fazer a fotografia acontecer de uma outra forma, porque às vezes falta palavra, né? Então, eu estou muito focada nisso. Tem alguns planos. Esse ano
eu vou estar na Modernos atuando de novo, mas dessa vez dentro dos bastidores, porque é uma coisa que eu gosto muito, é de conversar, de conhecer pessoas, isso realmente faz parte de mim. Adoro. Então eu vou estar nesse ano. Adoro! Os bastidores de tudo! Não, e pois eu gosto de ficar atrás das câmeras, meu negócio é ficar dentro dos bastidores. Então, é uma coisa que eu estou fazendo hoje, né, trabalhando dentro dos bastidores das mostras, do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu quero sim desenvolver essa linguagem que é a fotografia, seja ela técnica ou ela artística, né, na verdade. Então, assim, tem planos. Essa pergunta agora é para os dois. Existe a possibilidade de ambos fazerem um projeto arquitetônico e de interiores juntos? Existe. Super. Gente, nossa, Andréia, nós dois, acho que a gente compartilha muitas coisas, né, Paulo? Então, por exemplo, quando a gente vê que encaixa, que faz sentido estar trabalhando juntos, a gente já fez projeto junto, né, na verdade, projeto de arquitetura de interiores. Então, a gente já tem isso em andamento. Mas nós entendemos também que trabalhamos com processos, com produtos diferentes. Quando eu falo produto, é serviço, né? O objeto final é diferente. O objeto final é diferente. Então, a gente tem isso muito claro, que são produtos e serviços diferentes, mas nós temos linguagens muito parecidas. Então, quando a gente entende que isso faz sentido estar junto, fazendo projetos juntos, nós fazemos. E quando a gente acredita que não faz sentido, cada um segue ali o seu trabalho. E isso não é uma coisa, não é uma barreira, não é uma questão, assim. É natural nosso, sabe? É uma coisa que a gente funciona muito bem assim. E eu acredito também que isso é o futuro das relações comerciais, profissionais, sabe? Então a gente soma forças quando a gente tem que somar forças, a gente, né, vai se desdobrando, vai se conhecendo em outras áreas, em outras profissões. Se limitar ali em uma única coisa, uma única questão, é muito ruim para esse momento que nós estamos vivendo, que a gente está se descobrindo. E pela idade também. A gente não pode limitar o nosso olhar, não pode limitar os nossos conhecimentos. A gente tem que abrir fronteiras, sabe? Criar laços e não levantar muros. Então, a ideia hoje é justamente ter esses relacionamentos, ter essas pontes. Então, sim, se tiver alguma oportunidade de fazer junto, muito essa possibilidade. E algo em primeira mão, que é tipo coisa de 20 minutinhos atrás, que a Laura já sabe, porque ela está nos bastidores, né? Eu fui convidado para assinar uma escultura, uma site específica para Modernos desse ano, tá? Que será exposta, será física. Então, em junho, né, Laura? Isso. Essa escultura vai ser exposta, tá? Então, estão todos convidados a vê-la física e digitalmente. Física e digital. Esse ano ela vai ser híbrida, né? Laura? Sim, ela vai acontecer de forma simultânea. Então, a gente tem a casa aberta à visitação do dia 21/6 até dia 7/7 no Edifício Benji, em Belo Horizonte. E a mostra ela acontece também, a abertura virtual, ela acontece no mesmo dia, 21/6, e ela se mantém permanente. Então, é possível os leitores visitarem as mostras dos anos anteriores, 2020 e 2021. É só entrar no site que lá eles mostram. Só entrar. E isso tem o Tour 3D, tem tudo. Isso é muito Sim, bom. Inclusive os contatos dos fornecedores, então tem lá o nosso contato da galeria, se quiser, né, adquirir a peça, a poltrona, os tecidos, todos os quadros, é possível até mesmo adquirir as nossas peças, tem tudo lá, com todas as informações, tamanho, peso, datas, tudo. O site é modernoseeternosbh.com, que tá tudo. Gente, eu amei falar com vocês, adorei. A gente também. A gente também tem ideia. Sorte, sucesso para os dois, tá? É o que eu desejo. E aos leitores do andreamachado.com.br, vocês vão adorar ver essa matéria, que vai ficar muito boa. Obrigado pelo espaço, André. Ainda mais sucesso para você. Muito obrigado por tudo. Eu tenho certeza.
Eu tenho certeza que a Andréia Bachato vai ser assim, é só o começo de um caminho de muito sucesso, sabe, Andréia? Desejo muito, assim, muitas conquistas, muitas coisas boas para você. Você é uma pessoa incrível. Eu amei te conhecer. Muito obrigada pelo espaço, por nos ouvir, por nos, né, dar voz e acreditar também no nosso potencial e no nosso trabalho. Muito, muito obrigada. Tudo que trabalha com alma, que é para o bem, eu sempre dou valor, sempre, sempre, sempre. Eu amei conhecer vocês também. Vou estar aqui sempre que vocês precisarem. E olha, um beijo. Um beijo a todos Paulo vocês. e Laura. Um beijo. E até a próxima. Beijo. Teremos muitas ainda. Até a próxima. Até a próxima.